Sílvia Floresta é considerada uma das maiores especialistas do país em permacultura. De veganismo, não percebe nada. E isso até nem seria um problema se ela fosse convidada pelo Expresso, como foi, e muito bem, para participar no podcast As Mulheres Não Existem, para partilhar a sua experiência em permacultura. Infelizmente, para além de falar de permacultura, cometeu o erro grave de tentar atacar o veganismo sem sequer saber muito bem o que isso é, como demonstrado logo na primeira tentativa de falar sobre o tema, ao revelar que não tem presente nem a definição mais básica do conceito. Neste vídeo eu vou analisar as declarações da Sílvia e dar a minha opinião sobre se o veganismo é um mito, como lidar com veganos nazis e se os cereais são, de facto, o Belzebu. Vamos começar. Outra coisa que eu gostava de dizer, antes de fazeres a próxima pergunta, esta história dos ismos da permacultura, não há ismos mesmos, não há fundamentalismos, nada onde vocês pegam no livro, no Designer's Manual do Bill Mollison, que é o fundador, vocês não vão ver nada escrito que promova o vegetarianismo, mas também não vão ver nada escrito que promova comer carne. Então eu adoro isso, porque não é uma engloba nada. Além disso, posso-vos dizer já que o veganismo é um mito. Porque as árvores comem carne no fim do dia. Espera aí. Ai, Olha, já disseste. Espera. Não, já disseste que o planeta não precisa de ser salvo. Diz-me uma coisa. Agora dizes que o veganismo é um mito. Ora, vocês digam-me Eu uma estou a coisa. adorar. Vocês digam-me uma coisa. Vocês digam uma coisa. Vocês pensam que são vocês que estão a cultivar árvores? Não, as árvores estão... As árvores é que estão a cultivar a ti. Com certeza. Porque no fim elas vivem mais do que tu e vão-te comer. Sem dúvida. Ok? Pois, Então exatamente. o veganismo é um mito. Somos todos Avisem já comida aos para vossos amigos. minhocas. Ora, deixa eu ver se eu percebi bem a lógica. O veganismo é um mito porque, eventualmente, tu vais morrer e, ao voltar à Terra, os nutrientes restantes do teu corpo vão servir para alimentar as árvores e, então, se as árvores comem a carne dos animais que morreram, então não vale a pena evitar a exploração e crueldade animal e, portanto, o veganismo é um mito. Olha, eu fiquei convencido. Venha-te lá um bife de pastor alemão. Como, espero eu, deve estar a ser óbvio para muita gente, a lógica deste raciocínio é inexistente. Primeiro porque, sejamos sinceros, as árvores não comem carne. Não tem boca, não tem estômago, não tem fígado, não tem pâncreas, não tem intestino delgado, nem intestino grosso, não tem reto e não tem olho do cu. Dizer que as árvores comem carne é uma analogia tão boa como dizer que as plantas comem sol. Não comem, a sério, vai por mim. O segundo problema é que, mesmo que as árvores comessem carne, os veganos não comem árvores. Eu já sou vegano há mais de 5 anos e nunca comi nenhuma árvore. Nem sequer um arbustinho. Mas é assim, tu que percebes mais de plantas que eu, se calhar vais-me instruir demonstrando que a cana-de-açúcar é uma erva perene, mas tecnicamente se for plantada em quarto crescente, também pode ser considerada uma árvore. Portanto, nesse caso, as árvores continuam a não comer carne. E o terceiro problema é que o veganismo simplesmente não é não comer carne. Veganismo é excluir a exploração e a crueldade animal. Está literalmente na primeira frase da definição oficial do veganismo, que provavelmente tu ainda não leste. Veganism is a philosophy and way of living which seeks to exclude as far as possible and practicable all forms of exploitation of and cruelty to animals for food, clothing or any other purpose. No entanto, parece que já estou a ouvir aquele pessoal mais especial dizer que mais à frente na definição está lá escrito que em termos dietéticos é a prática de dispensar todos os produtos animais. Eu já desisti de tentar convencer este pessoal a mudar de ideias, mas para todas as outras pessoas sensatas que vivem neste mundo, parece-me óbvio que essa dispensa tem como objetivo cumprir a parte inicial da definição, que é excluir a exploração e crueldade animal. Porque repara, se estivermos a falar de carne de laboratório, onde de facto não tenha havido exploração nem crueldade animal, um vegano pode sem problemas comer essa carne ou alimentar uma árvore, ou seja lá o que a Sílvia pensa que o veganismo é. Portanto, a ideia de que a árvore come os nutrientes restantes da decomposição de animais e, portanto, os veganos, ao comerem plantas, estão a invalidar a sua filosofia de oposição à exploração e crueldade animal, é simplesmente absurda. É pop-up só. Pum, 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 pum. Então é o consumo. Será que eu preciso mesmo disto? Mesmo que eu precise, por favor, comecem a consumir local. Porque eu tenho pessoas na minha área, na minha biorregião, que também têm netos, que também têm filhos para dar prendas no Natal. Claro. Ok? Que também têm os seus negócios, por mais pequeninos que sejam. Para mim é ridículo. Eu sou daquelas que vocês iam se sentir vergonha alheia indo comigo a um supermercado, e eu mesmo. Eu acho que quando a Sílvia diz local, o que ela realmente quer dizer é pequeno produtor, porque até as maiores monoculturas são locais a alguém. Mas se for esse o caso, então pequenos produtores existem em todo lado. E se realmente a Sílvia quer ajudar os pequenos produtores mais isolados do interior,
não devia estar a apelar à compra local, porque a maioria das pessoas está no litoral. Se a maioria das pessoas comprar local, os pequenos produtores do interior não vão vender merda nenhuma, porque os seus compradores locais contam-se pelos dedos. Este conceito de local é muito giro e soa muito bem e tal, mas não só é uma ideia importada das Américas que na verdade passa completamente ao lado da realidade de Portugal, como até se baseia na premissa incorreta de que o transporte dos produtos é que constitui a maior fatia do problema ambiental da alimentação. Como podemos confirmar neste gráfico do estudo mais exaustivo feito até hoje sobre a relação entre a alimentação e o problema ambiental, o transporte de alimentos tipicamente constitui menos de 5% das emissões, sendo que a produção do produto e o tipo de produto em si são fatores muito mais importantes. Mas, ei, não vais por mim, porque eu sou urbano-depressivo e desconheço totalmente a realidade rural do interior. Eu nem sabia que as aves comiam carne. Porque eu sou daquelas que começa a ver as batatas, por exemplo, e digo, então, mas batatas de França, do Peru, então, mas espera aí, eu não tenho batatas em Portugal. E começo a falar alto no supermercado. E tu começas logo a dizer, eu não conheço esta pessoa. Que afastas-te, estás a ver, não queres estar ao pé de mim, porque eu fico irritada com isso. Porque eu tenho produtores locais, tenho produtores na zona Saloia, não é? E depois vês o preço. Por exemplo, 50 cêntimos uma batata de França. O que não é agora, não é? Porque entretanto estamos todos a pagar uma guerra. E vejo batata portuguesa a 80 cêntimos e eu, pá, o comum mortal Mas porquê? não tem dinheiro. Pois porquê? Não é? Pois. O comum mortal não tem dinheiro para comprar um produto português. É só ridículo. Ok, fixem só esta ideia. O povo português compra batatas de França a 50 cêntimos porque não tem capacidade de comprar as batatas portuguesas a 80 cêntimos. Ok? Lembrem-se deste conceito para daqui a bocadinho. Ai, Sim, comer também animais. Por acho. exemplo, olha, eu não como exato. cereal. Eu não como Sim, cereal. sim. E agora perguntem, porquê que não comes cereal, Sílvia? Porquê que eu não como cereal? Aham. Eu tenho muitos confrontos com malta vegan, ok? E está tudo bem, porque há veganos e há veganos nazis. Okay? Sim, principalmente aqueles Ok. que consomem imenso abacate, que Pronto, é e uma dizem-me assim, produção altamente... Sílvia Sim, sim. Floresta. Antes de comentar as declarações da Sílvia neste bloco, eu não posso deixar de congratular a intervenção astuta e brilhante de uma das entrevistadoras, porque, veganos que consomem abacates são de facto nazis. O resto do pessoal que consome abacates? Agora, veganos que consomem abacates? Puta que pariu, não os aguento. Cambada de nazis. Por isso, muitos parabéns, esteve muito bem, sim senhora. Mas voltando à Sílvia, se a Sílvia conhece veganos efetivamente nazis, que eu acredito que infelizmente é possível existirem, se calhar tem tido azar porque eu arrisco dizer que o número de veganos nazis deve ser mais ou menos o mesmo que o número de permacultores nazis. Visto que é igualmente estranho alguém que se preocupa com o bem-estar animal ou alguém que se preocupa com a agricultura de design ecológico e ambiental também ser adorador do Hitler e ter como objetivo de vida mandar determinados grupos para câmaras de gás. É estranho. Mas já agora ficam com esta curiosidade. Se por nazis a Sílvia se está a referir a um grupo de indivíduos que oprime outro grupo apontando características moralmente irrelevantes como justificação da opressão, então quem me parece mais merecedor do título são aquelas pessoas que, apesar de terem conhecimento da existência de formas de viver que tentam ao máximo evitar a exploração e a crueldade deste grupo de indivíduos, ainda assim escolhem na mesma condenar galinhas à eletrocução, vacas à decapitação e, ironicamente, porcos a câmaras de gás. No entanto, os veganos que tentam defender estes seres totalmente inocentes e indefesos desta crueldade atroz é que são os nazis. Principalmente os que comem abacates. Cool story, bro. Sílvia Sim, sim. Floresta. Nunca pensei que a Sílvia comesse carne. E eu, mas conhece-me de algum lado. Quem és tu? Pronto. Mas eu não como cereal e tu comes. Então vamos fazer as contas. Se tu comes cereal, é que eu pego em 3 vacas e ponho em agricultura regenerativa, não só regenero o solo, como crio carne de um modo sustentável para a minha comunidade. Mas com cereal não existe, não dá, não consegues cultivar cereal sem ser em monocultura. Não existe, não há outra maneira. Realmente lá isso é verdade. Não há outra forma possível de plantar cereais sem ser monocultura. Bem, a menos que usemos intercropping, não é? Que é a prática de cultivar várias culturas juntas no mesmo campo. Pode-se plantar uma cultura de cereais, como trigo ou aveia, ao lado de uma leguminosa, como ervilhas ou feijões, que, como a Sílvia com certeza sabe, não só ajuda a reduzir a pressão de pragas e doenças, como aumenta a resiliência das culturas e melhora a fertilidade do solo ao aumentar a fixação de nitrogênio. Mas tirando isso, realmente não há qualquer outra hipótese de plantar cereais sem ser monocultura. A menos que usemos agroflorestação, que é a prática de cultivar árvores e outras culturas juntas na mesma área. Portanto, plantar cereais, como milho ou cevada, ao lado de árvores de fruto ou nogueiras, que, mais uma vez, como a Sílvia com certeza sabe,
não só melhora a fertilidade do solo, como até ajuda a reduzir a erosão. Mas sim, tirando esses dois, de facto não há mesmo mais nenhuma forma de plantar cereais sem ser em monocultura. A menos que usemos cultivo rotativo, não é? Plantamos cereais, como o centeio ou a cevada, num ano, seguidos por uma leguminosa, como o trevo ou a alfalfa, no ano seguinte, que, tal como os métodos anteriores e como com certeza a Sílvia também sabe, ajuda a proteger contra pragas e melhora a fertilidade do solo. Mas tirando esses métodos todos, realmente é completamente impossível. Agora é que é. De facto, a Sílvia tem toda a razão. Portanto, visto que não há mesmo outra forma, realmente a única alternativa aos cereais é pegarem 3 vacas e pô-las em agricultura regenerativa a pastar num campo durante muito mais tempo, usando muito mais água, emitindo muito mais gases, mesmo já tendo em conta a captura extra de CO2 do regenerativo, e em cima disso, obrigando à manipulação dos órgãos genitais dessas vacas para as inseminar artificialmente e gerar outras 3 vacas novas para quando mandarmos as primeiras 3 para o matadouro com 1/10 da sua esperança média de vida, para, no final, obtermos 25 vezes menos comida do que se tivéssemos plantado cereais no mesmo espaço, usando um daqueles métodos inexistentes que eu falei há bocado. Realmente, a agricultura regenerativa usando animais é a única forma de salvarmos a humanidade. Não há outra hipótese. Se ao menos houvesse nem que fosse só um método alternativo àqueles todos que nós já falamos antes, como, por exemplo, a agricultura vegânica, não é? Que, para além de usar uma variedade de técnicas e práticas como culturas de cobertura, compostagem, cobertura morta e adubos verdes para manter a saúde e a fertilidade do solo, também substitui os fertilizantes de origem animal como o estrume, a farinha de osso e o sangue por fertilizantes naturais à base de plantas, não tóxicos, corretivos do solo e ambientalmente sustentáveis, como por exemplo o extrato de algas marinhas, minerais de rocha e cinzas de madeira. Se houvesse pelo menos uma alternativa que fosse... Bem, ok, vai lá pôr as 3 vacas em regenerativo. Pois eu sei, mas não há alternativas. E lembras-te como a Sílvia há bocado estava muito preocupada com o Tuga que já se vê à rasca para comprar as batatas nacionais a 80 cêntimos? Então da próxima vez que passares no supermercado, dá uma olhadela aos preços da carne biológica criada nos pastos verdejantes em agricultura regenerativa e depois de recuperares do mini colapso que vais ter, compra mas umas batatinhas para ajudar o agricultor Tuga, porque enquanto os produtores de animais e derivados da Europa recebem 35 mil milhões em subsídios, os produtores de frutas e vegetais não sabem nem 1/3 disso. E então tem estes confrontos. Sabes quantos quilos tu precisas por ano só para ti? Se comes cereal todos os dias a todas as refeições, desde o pequeno almoço ao jantar, pelo menos 1 quilo de cereal por dia. Não, não exagero. 1 quilo de cereal por dia são 365 quilos de cereal ao fim do ano. Isto pode equivaler entre os 3 a 10 hectares só para ti por ano. Então vamos fazer as contas? Vamos lá fazer as contas. Portanto, 1 kg de cereais por dia para ti são 365 kg de cereais por ano, o que dá 3 a 10 hectares. Vamos dizer 10. Parece muito mal, não parece? Ora, uma vaca de produção intensiva, que é a que dá aquela carne que tu compras normalmente no supermercado, tem um rácio médio de conversão de peso de ração para peso combustível de 25 para 1. Ou seja, essa vaca de produção intensiva precisa de comer 25 kg de ração para gerar 1 kg de carne. Portanto, em vez de 1 kg por dia de cereal bicho-papão que a Sílvia tanto odeia, se o quiseres substituir por 1 kg de carne de produção intensiva, em vez de seres responsável por 365 kg de cereais e 10 hectares por ano, afinal passas a ser responsável por 9.125 kg de cereais e 250 hectares por ano. Porque por cada quilo de carne que tu comesses por dia, a vaca que deu origem a essa carne tinha que ter comido 25 kg de cereais. Ups! Está bem, mas isso é de produção intensiva. Pois é, tens razão. Se estivermos a falar de pecuária extensiva, regenerativa com ascendente a Capricórnio, então ainda é pior, porque no caso anterior, a monocultura que está a alimentar a vaca de produção intensiva consegue gerar muito mais calorias por hectare do que os campos de pasto necessários para alimentar a vaca de produção extensiva regenerativa. No melhor estudo feito até hoje sobre a agricultura regenerativa, foi preciso usar uma área 2,5 vezes maior do que no modelo convencional de produção intensiva para ter algum benefício ambiental em relação a este. Portanto, na pecuária intensiva são precisos 25 kg de cereais para criar 1 kg de carne. E na extensiva, em cima disso, ainda são precisas 2,5 vezes mais de terra. Ou seja, se a Sílvia te conseguiu assustar com os 365 kg de cereais e 10 hectares por ano, imagina o terror que seria se tu realmente seguisse a sugestão dela de pôr 3 vacas em regenerativa e afinal passares a ser responsável pelo equivalente a 23 toneladas de cereais e mais de 600 hectares por ano por cada uma das vacas. Muito melhor, não é? Repara, a pecuária extensiva é tão ineficaz que este estudo questionou o que aconteceria se houvesse uma transição a nível nacional, nos Estados Unidos,
para carne de vaca alimentada exclusivamente a pasto. E concluiu que, para se obter a mesma quantidade de carne alimentada a grãos que eles têm atualmente, teria de se aumentar o número de animais em 30%, de 77 milhões para 100 milhões, visto que os animais em extensiva crescem mais devagar e o peso final para abate é mais baixo do que o dos animais alimentados com grãos em intensiva. Portanto, se isto realmente fosse levado a cabo, seria desastroso. Mas não se preocupem, porque o estudo também avaliou a possibilidade de transitarmos para esse modelo e concluiu que só existe área de terra free range suficiente para 27% do número atual de animais. Ou seja, para usar este modelo que supostamente salvaria o mundo, teríamos que usar 100 milhões de animais, quando na realidade só temos espaço para 21 milhões. Completamente inviável. Em cima disso tudo, para não deixar de fazer jus ao meu título de vegano extremista, e possivelmente até para alguns nazi, mesmo não comendo abacates, não posso deixar de mencionar as questões éticas envolvidas na produção de animais e no seu abate, que curiosamente são questões sempre deixadas de lado nestes debates muito interessantes sobre o que é mais ético comer. Portanto, como se as questões ambientais aqui faladas e as de saúde pública que eu falo noutros vídeos não fossem suficientes, ainda temos as questões de exploração, crueldade e violação dos direitos dos animais que fazem com que comer cereais seja, obviamente, uma opção mais ética do que comer animais como cães, gatos, elefantes e, de igual forma, galinhas, porcos ou vacas. Por isso, estes são os meus confrontos. Por isso, o que é que está mal aqui? É andarmos a comer carne? O que está mal é andarmos a comer carne. Sim, é isso. Tudo uma loucura, está tudo uma loucura. Então vamos deixar de ter ismos, vamos respeitar-nos uns aos outros e a consciência sempre do consumo. É por aí que as pessoas têm que começar e não precisa estar no campo. Eu quero consumir local porque eu quero apoiar as pessoas da minha biorregião, da minha comunidade. Porque se a minha comunidade, a minha biorregião estiver saudável, eu vou estar saudável. Uhum. Muito bem, muito sim senhora. Sílvia, muito obrigada. Muito obrigada. O discurso ativista. É assim mesmo, foi para isso que te convidámos. Não, mas finalmente um ativismo é um ismo sério, muito sério e muito bem fundamentado e muito bem argumentado e, portanto, aí leva-se a sério. Exatamente. Quando fundamentados, levamos os ismos a sério. Humanismo, ambientalismo, feminismo. E quando quiserem ter uma conversa honesta, também podemos falar de veganismo, em vez do que tem acontecido, que é atacarem a posição sem sequer terem a noção da coisa mais básica, que é a definição do conceito que estão a atacar. Até lá, cá estarei eu e muitos outros ativistas para ajudar a desmascarar mitos e restabelecer a verdade sobre este tema. Se entretanto me quiseres ajudar a fazer mais vídeos destes, podes fazer como este pessoal espetacular e apoiar-me no Patreon. Se andas à procura de roupa ativista, passa na loja do veganativista.pt, que eu tenho lá umas t-shirts e sweats com mensagens ativistas porreiras. E pronto, por hoje é tudo. Deixa o teu comentário, faz like, subscribe, sininho para as notificações e por último, já sabes, os amigos dos animais não discriminam quais.